Sejam bem-vindos ao canal Intimidade com Deus, Bíblia Falada. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é o que está escrito em Romanos capítulo 14. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas, e a gente vê isso ao longo do Novo Testamento. E essa carta especificamente, ela tem trazido muita controvérsia, muita heresia, porque as pessoas não estudam a Bíblia como Jesus mandou. Jesus mandou examinar as Escrituras. Examinar é fazer um estudo, entender o que o Espírito de Deus está passando com aquelas palavras, porque nós sabemos que a Bíblia foi inspirada, toda ela, apesar de ter sido escrita por diferentes homens, toda a Bíblia foi inspirada por uma única fonte, que é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho aqui um vídeo no meu canal chamado Alimentação Bíblica para os Cristãos. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista. Como eu falo naquele vídeo, não é um estudo bíblico, é apenas um despertar da consciência. Jesus Cristo está voltando e Ele está vindo buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu espero que vocês aproveitem bastante o estudo de hoje com o nosso querido pastor Antônio Deiblan. Vamos começar? Olá, meus amados, graça e paz a todos. Que bom é pararmos neste momento para uma reflexão bíblica. E a mesma está aqui em Romanos capítulo 14. Antes disso, vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Pai Celestial, nós louvamos o Teu nome pelas muitas bênçãos, entre elas esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nos dê o Teu bom Espírito, Senhor, ilumine as nossas mentes, nos dê uma compreensão aprofundada das Tuas verdades. Fique conosco, nós te pedimos com gratidão no nome de Jesus. Amém. Romanos 14 tem alguns textos que merecem a nossa consideração para uma análise mais aprofundada. Por favor, pegue a sua Bíblia. Diz assim, olha, versículo 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Olha quantos assuntos controvertidos tem para uma discussão e até mesmo para esquecer daquilo que é muito importante. Que assuntos controvertidos são esses que Paulo está tratando aqui? Vamos continuar o texto, ele diz assim, um crê que pode comer de tudo, já outro cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Assuntos controvertidos. Paulo já deixa aqui claro quais são esses assuntos controvertidos. Aquilo que deveria ser algo para o deleite, ou seja, comer algo para gozar de boa saúde, deixar de comer algo, porque de fato é nocivo à saúde, virou assunto controvertido. Virou um debate congregacional, virou uma contenda e dividiu a igreja de Roma. Paulo está tratando desses assuntos. Aqui Paulo, ele não está tratando de doutrina, não. Aqui é um texto descritivo, não normativo. Descritivo que ele está descrevendo uma situação real na igreja de Roma. É sabido por todos que a igreja de Roma, ela era, na sua maioria, composta de judeus, e gentios. E, claro, os judeus tinham, por experiência, por história, conhecimentos aprofundados das leis da saúde, dos conselhos dietéticos. Já os gentios que aceitavam a fé, aceitavam a Jesus, eles já não tinham tanto conhecimento assim, e aqueles que tinham todo o conhecimento, eles se achavam fortes,
Mas, no entanto, eram fracos, porque eles julgavam, condenavam e rejeitavam. Evidentemente, aqueles que não tinham tanto conhecimento, eles já achavam que eram livres para comer tudo. Esse era o problema. Esses são os assuntos controvertidos que Paulo está tratando. Esse aqui, o capítulo todo, você vai encontrar em outros textos no capítulo 14, onde Paulo está tratando de comida. Essa comida, ela era oferecida aos ídolos, carne oferecida aos ídolos. E, na verdade, Paulo aqui, ele não tem a intenção de depreciar a boa alimentação dada por Deus lá no Éden. Paulo aqui não tem nenhuma intenção de rejeitar ou dizer que Deus errou ao dar alimentação vegetal lá no Éden. De forma alguma. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Precisamos entender também que um texto fora do contexto vira pretexto para heresias. E quantas heresias têm sido inseridas, talvez por causa das palavras de Paulo, ou seja, uma má interpretação das palavras de Paulo, são portas abertas para se inserir heresias, especialmente no tocante à alimentação. E Paulo entra aqui no assunto, ele deixa muito claro aqui os dois partidos na igreja de Roma. Aqui ele fala dos fortes, que na verdade esses que eram fortes, eles estavam mostrando que eram fracos. E os fracos, porque tinham pouco conhecimento. Então os fortes, eles rejeitavam, condenavam e desprezavam. Então aqui nós podemos deixar claro que percebemos, por um lado, o fanatismo, por outro lado, a liberdade ilimitada, a liberdade desregrada. E em ambos os casos, Deus não é glorificado. Nós já ouvimos muitas vezes a expressão 8 ou 80. Isso não é da vontade de Deus. Religião é equilíbrio. E especialmente nessa questão aqui, é equilíbrio. Mas, na verdade, Paulo desenvolve o tema da aceitação em 4 partes. O que fazer com as contendas, não julgar as pessoas, não ferir os mais débeis e aceitar os outros para a glória de Deus. Eu achei muito interessante o que está no comentário bíblico da Bíblia, Nova Versão Internacional. Ele diz assim, comentário bíblico NVI 228. Paulo pede que ninguém emita juízo sobre seu próximo a respeito do sistema cerimonial. A questão incluía sacrifícios, comidas, bebidas, dias de festas, como a Páscoa, o Pentecostes e outras, como luas novas e sábados cerimoniais, relacionados às principais festas. Tudo isso era um símbolo, uma sombra que representava o sacrifício de Cristo na cruz. Mas o próprio sacrifício era seu corpo. Então, quando Cristo foi crucificado, toda prática simbólica se tornou desnecessária. Mas, se alguns cristãos tinham dificuldades para compreender isso, era melhor simpatizar com eles do que condená-los, pois, embora demorasse um pouco, um dia entenderiam como os demais. Que equilíbrio da parte de Paulo! Paulo, de fato, com um tato divino, com o Espírito Santo, ele dá um parecer equilibrado. Você que já progrediu, você que já galgou alguns degraus do conhecimento e da prática da fé, louvado seja Deus. Porém, isso não lhe dá liberdade para condenar aqueles que ainda não progrediram ou que ainda não entenderam.
a questão da alimentação, guarda de dias, nada disso deve ser motivo de glória ou de exaltação? Não. E o interessante é que o comentário bíblico adventista, página 498, diz assim: é razoável concluir que Romanos 14 e 1 Coríntios 8, esses dois capítulos, não esqueça disso, Paulo esteja lidando com o mesmo problema. Qual é o problema? A ingestão de alimentos sacrificados aos ídolos. A carta aos Coríntios foi escrita 1 ano antes da carta aos Romanos. De acordo com o antigo costume, os sacerdotes pagãos praticavam um extenso comércio dos sacrifícios de animais oferecidos aos ídolos. Então, isso é fato. Paulo trata aqui da ingestão de carnes oferecida aos ídolos. E Paulo, que em suas cartas, ele deixa muito claro a alta consideração ao cuidado do corpo. Em diversos textos, em suas cartas e epístolas, ele exalta a importância do cuidado com a saúde. Vamos considerar pelo menos uns 3 textos. Olha aqui, veja só, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. Ele diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Olha que maravilha, que conselho especial. Agora, quando vamos para o capítulo 10 e o versículo 31, ele diz assim, olha: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mais um, agora no capítulo 3, aqui mesmo dessa carta. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, Paulo deixa claro que cuidar da saúde é um princípio bíblico. É da vontade de Deus que o nosso corpo seja cuidado, porque é o templo do Espírito Santo. E não tem como cuidar do corpo ingerindo as piores comidas, ou ingerindo comidas que não faz bem para o santuário, que é o templo do Espírito Santo. E Deus deixa muito claro que Ele quer que tenhamos saúde. Vamos ler mais esse texto. Ele diz assim, a terceira epístola de João, aqui bem próximo ao Apocalipse, e o versículo 2, ele diz assim, amados, oro para que vocês tenham boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Olha, Deus deseja que tenhamos saúde. Se você deseja que seu filho tenha boa saúde, o que você vai comprar para ele comer? Aquilo que de fato é alimento. Se você deseja que o seu papai tenha boa saúde, o que você vai comprar para ele? Aquilo que de fato vai ser benéfico para a saúde dele. Deus, Ele deu o melhor alimento lá no Éden. Deus deu uma alimentação sem carne lá no Éden. A carne foi permitida depois que o pecado entrou no mundo, e já muito tempo depois, quando ali após o dilúvio. Mas nunca foi da vontade de Deus que o homem ingerisse o alimento carne. Inclusive hoje, quantos benefícios usufrui pelo fato de abandonar o alimento carne. Quantos? E isso é fato mesmo. Vamos considerar alguns. Auxilia no emagrecimento, aumenta o consumo de alimentos funcionais, melhora a microbiota intestinal, diminui fator de risco para doenças cardiovasculares, reduz o colesterol, contribui com a prevenção e controle da diabetes e reduz o risco de câncer. E essa lista é muito grande. Vamos parar aqui. Então, é desejo de Deus que tenhamos saúde.
se deixássemos aqui a Bíblia fechada e fôssemos só olhar o que é melhor fisicamente, nós iríamos entender que o alimento sem carne é o melhor alimento. E quando partimos para a Bíblia, nós encontramos esse princípio de uma forma muito clara, de que é da vontade de Deus que tenhamos saúde e de que o alimento carne não é um alimento para preservar o santuário de Deus ou preparar o santuário de Deus para o lar celestial. Eu desejo que Deus te abençoe, que você continue estudando e continue pesquisando e que ilumine a sua mente e que de fato esses assuntos controvertidos não venham a ser uma pedra de tropeço para progredirmos na fé e para glorificarmos a Deus com o que temos e com o que somos. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça. Um forte abraço a todos.